Artigo 63. O imposto de competência da União sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador: 1. Quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado. 2. Quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional, entregue ou posta à disposição por este. 3. Quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da apólice ou do documento equivalente, ou recebimento do prêmio, na forma da lei aplicável. 4. Quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão, transmissão, pagamento ou resgate destes na forma da lei aplicável. Parágrafo único. A incidência definida no inciso 1 exclui a definida no inciso 4 e, reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título representativo de uma mesma operação de crédito. Aqui a gente está falando do IOF, conhecido como o Imposto sobre Operações Financeiras. Mas, pela leitura do artigo 63, a gente entende que operações financeiras é um termo utilizado para designar tudo isso daqui que a gente leu. Todas essas operações que são financeiras, mas se dividem em fatos geradores distintos. E isso que a gente acabou de ler é o fato gerador de cada uma dessas hipóteses. Além desses 4 fatos geradores, o IOF também incide sobre o ouro. Mas a previsão de IOF sobre ouro não está no CTN, está apenas na Constituição Federal. E lá fala que vai incidir IOF sobre ouro não quando a gente vai à joalheria e compra uma aliança. Não, naquela operação incide ICMS. O IOF incide sobre ouro quando ele figura como um ativo financeiro ou como um instrumento de câmbio. Então, está mais relacionado a essas operações financeiras, que é de fato quando incide IOF. Fora isso, então, a gente tem a primeira hipótese de incidência, o IOF sobre operações de crédito. Toda vez que a gente faz uma entrega de moeda no momento presente em troca de uma obrigação futura, eu tenho uma operação de crédito. Toda vez que isso acontece, então incide IOF. Operações de câmbio, sempre que eu troco a moeda de uma nacionalidade por moeda de outra nacionalidade, ocorre uma operação de câmbio. Sempre que eu troco uma moeda nacional por uma estrangeira, no caso, operações de câmbio. Operações de seguro, contratei um seguro de vida, de carro, de casa, enfim, contratei um seguro, tem os momentos específicos em que eu vou pagar IOF nessa operação. E, por fim, as relativas a títulos e valores mobiliários. Toda vez que eu tenho um documento que representa um direito passível de negociação, eu tenho uma movimentação de títulos e de valores mobiliários. E aí também incide o nosso querido IOF. Como eu tenho fatos geradores distintos, eu também terei bases de cálculos distintas. Cada um desses fatos geradores vai ter o seu montante específico de base de cálculo. Isso a gente vai ver agora, no artigo 64. A base de cálculo do imposto é: quanto às operações de crédito, o montante da obrigação compreendendo o principal e os juros. 2. Quanto às operações de câmbio, o respectivo montante em moeda nacional recebido ou entregue ou posto à disposição. 3. Quanto às operações de seguro, o montante do prêmio. 4. Quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, na emissão, o valor nominal mais o ágio, se houver. Na transmissão, o preço ou o valor nominal ou o valor da cotação em bolsa, como determinar a lei. E no pagamento ou resgate, o preço do pagamento ou do resgate. Artigo 65. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto a fim de ajustá-lo aos objetivos da política monetária. A gente já sabe, quem altera a legislação é o Poder Legislativo. Eventualmente, a lei especifica que o Poder Executivo pode fazer esse movimento, principalmente de alteração de alíquota. E aí a gente tem o poder executivo legislando de forma atípica. Aqui é mais um caso. Artigo 66.
Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei. A legislação, além do CTN, federal, porque o IOF é de competência da União, vai tratar de regulamentar melhor esse imposto. E aí a legislação vai definir nas operações de seguro quem é que paga o IOF, a seguradora ou quem está contratando o seguro. Então o que o CTN fala é como a legislação específica escolher qualquer uma das partes na relação que for designada para pagar o IOF, tá válido. A gente não vai dispor sobre esse assunto, vocês que disponham lá depois. Artigo 67. A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas monetárias na forma da lei. Destinação do que a gente vai arrecadar de IOF. É isso que está dizendo aqui no artigo 67.